Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais este privilégio que Ele está nos concedendo de estarmos juntos para meditarmos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu quero, nesta tarde, convidar você para lermos na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, do capítulo 4 e o versículo 18 até o número 25. Romanos capítulo 4, versículos 18 ao 25. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Meus amados, aqui está esse trecho lido de Romanos, no capítulo 4, versículo 18 ao 25. Eu gostaria de perguntar a você agora se a recepção do som ela está boa, se você está me ouvindo bem, se o som está bom. Você pode me responder isso? Nós estamos nesta tarde na presença do Senhor. O som está ok. Está ótimo, né? Muito, muito bom. Meus amados, então vamos dar continuidade. O Paulo é o autor desta carta, dessa epístola aos Romanos. Ele está falando a respeito de Abraão. O seu assunto é a justificação de Abraão pela fé. Abraão creu em Deus, creu na promessa de Deus, daí ele estar sendo ele foi justificado por Deus, né? Então, na tarde deste dia, nós vamos meditar um pouquinho a respeito da fé demonstrada por Abraão. Vamos ler pausadamente, paulatinamente, o que o autor está dizendo, para nós aprendermos um pouco mais e também colocarmos em prática a fé que nós temos.
Até porque Abraão, ele é pai de todos os que creem, né? Então, observe, o qual está falando de Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi escrito, assim será tua descendência. Amados, observe que Abraão, ele creu em esperança. Então, ele ficou na expectativa de receber a promessa de Deus para a sua vida. A promessa que Deus tinha feito a ele, que era multiplicar a sua descendência, ele seria pai de multidões. Ele acreditou nisto e ficou na expectativa. Ele creu em esperança. Porém, o verso diz assim: ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Quer dizer, ele tinha expectativa de receber a bênção, e a sua fé nesta promessa de Deus, de ele ser pai de multidões, ela era contra a realidade. Por quê? Porque Abraão, ele já estava numa idade avançada, e Sara também estava. Então não havia, humanamente falando, não havia nenhuma esperança de que isto fosse ocorrer na vida de Abraão. Mas mesmo não havendo nenhuma esperança, ele creu e ficou na expectativa. Então é por isso que, em esperança, ele creu contra a esperança. Pela fé, ele enfrentou este paradoxo. Humanamente falando, seria impossível que ele recebesse algo de Deus. Mas ele creu mesmo assim. Ele creu contra a esperança. Meu amado, nesta tarde, ainda que não haja sinal de que Deus fará algo por ti naquilo que você pediu, ainda que você não veja nenhuma evidência, você deve continuar esperando. Por quê? Porque Deus, ele vai te responder. Amém? Então, ele, em esperança, ele creu contra a esperança. Olha, a sua mulher não tinha mais condições de conceber e gerar um filho, mas ele creu no que Deus falou para ele. Então ele, Abraão, ele creu contra a esperança. Ele creu contra todas as expectativas de que não iria ocorrer nada, mas a sua fé o fez dizer para si mesmo: vai acontecer. Vai acontecer. Deus vai fazer. Deus vai responder. Então, nessa tarde, meu amado, creia também, mesmo contra a esperança. Mesmo que você não esteja vendo nenhum sinal, nenhuma evidência de acontecer aquilo que você almeja, mas continue aguardando, porque vai acontecer, porque Deus falou que vai acontecer. O verso, ele continua e diz assim, olha: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos,
nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Observe que diz que ele não enfraqueceu na fé, não é? Ele, pela fé, na realidade, ele recebeu poder, ele recebeu força e ele continuou crendo. Olha, não enfraqueceu na fé. Ele não desistiu daquela vitória. Ele não abandonou aquela esperança, aquela expectativa. Não, ele não enfraqueceu na fé. Ele continuou crendo. Meu amado, não enfraqueça na fé. Continue crendo, porque Deus vai te abençoar. Nem atentou para o seu próprio corpo, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aqui eram dois obstáculos grandes: o seu próprio corpo já velho e a incapacidade de Sara de gerar, também pela idade. Mas mesmo assim, diz que ele não atentou para isto. Ele não fixou a sua mente, os seus olhos, naquela realidade presente. Ele velho e Sara velha. Ele já amortecido pelo tempo e Sara também amortecida pelo tempo. Ele não atentou nisto. Ele creu em Deus. Então, meu amado, não atente nas coisas que dizem a você que não vai acontecer o que Deus falou. Meu amado, minha amada, não fixe a tua atenção em palavras ou em evidências que dizem a você que não vai acontecer o que Deus prometeu. Não diga isto. Por quê? Porque isso pode enfraquecer a fé. E Abraão não enfraqueceu na fé. Na sua fé, ele ficou firme, forte. Por quê? Porque ele também não atentou para aquelas dificuldades. O seu corpo já amortecido, Sara também fora da idade, mas mesmo assim ele continuou crendo. Meu amado, coloque os olhos na promessa de Deus. Coloque os teus olhos na pessoa de Deus. Coloque os teus olhos em Deus. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele também não raciocinou pela lógica, tipo, Sara está velha, não há condição. Ele não raciocinou assim. O que ele tinha na mente era que ele iria receber porque Deus falou com ele. Amém? Então, meu amado, você vai receber, não é porque você é melhor, porque você tem pensamento positivo, é que porque Deus, ele é fiel à sua própria palavra. Então, fé e razão, elas andam juntas até certo ponto. Chega um momento que a razão pode dizer para você desistir, mas a fé dirá, continue. Chegará um momento que a razão dirá a você, não prossiga, mas a fé te dirá, vamos em frente. Então, quando a razão diz não dá, a fé diz dá. Quando a razão diz que não há uma saída, a fé diz há uma saída. Quando a razão diz não posso, a fé diz você pode, crendo em Jesus. Então, meu amado, receba a bênção de Deus nessa tarde, pela fé. Porque Abraão, ele foi justificado pela fé. No verso número 20,
e não duvidou da palavra de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Observe, ele não duvidou da promessa de Deus. Não duvide quando Deus te promete algo. Não duvide. Abraão não duvidou por incredulidade. A incredulidade, ela anda de mãos dadas com a dúvida. A dúvida, ela está a um passo de se tornar uma incredulidade. As duas andam juntas. Mas Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus. Ele creu. E como ele creu, ao invés de duvidar, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele recebeu poder, ele recebeu força para a sua fé, dando glória a Deus, atribuindo a Deus todas as coisas, confiando no Senhor, que o Senhor lhe faria pai de multidões. Quando ele faz isto, ele está glorificando a Deus. Você sabe que a palavra Abraão, ele se chamava antes Abrão. Abrão significa uma pessoa, significa pai das alturas. Abrão, pai das alturas. Deus mudou o nome para Abraão, que significa pai de multidões. Então você tem que imaginar que quando alguém chamava Abraão, ele vinha e a pessoa conversava com ele e tal. Quando a pessoa dizia Abraão, a pessoa estava dizendo pai de multidões. Mas quantos filhos Abraão tinha quando recebeu esse nome? Nenhum. Já pensou? Um pai de multidões, sem nenhum filho, mas ele creu que Deus lhe daria o filho. Então, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Meu amado, glorifique a Deus e aguarde a promessa que Ele te fez. Ele vai cumprir. Quando é que eu glorifico a Deus? Quando eu não murmuro, quando eu não me lamento de não ter recebido, quando eu espero com confiança, quando eu espero com paciência. Enfim, quando eu espero no Senhor, eu estou glorificando o seu nome. E o resultado disto é um poder, né, uma força que virá para a nossa fé. Para a nossa fé. Então Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele vai dizer aqui, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Olha só, diz que Abraão estava certíssimo de que o que Deus havia lhe prometido, ele tinha condições de fazer. Quando uma pessoa te promete alguma coisa e ele é limitado, você fica desconfiado. Mas não é o caso de Deus. É-me dado todo o poder do céu e na terra. Então, quando Deus te promete, você pode agarrar-se à bênção de Deus com as duas mãos, porque Deus não vai falhar. Abraão, ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele quem? Deus, também era poderoso para o fazer. Então veja, meu amado, que maravilha quando nós cremos no poder de Deus, na graça de Deus, na justiça de Deus. Quando nós exercemos fé, nós não vamos parar por causa de um ou dois obstáculos. Nós vamos continuar. Deus é fiel.
No verso número 22, nós vamos encontrar: pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Imputado quer dizer, Deus creditou, Deus outorgou, Deus concedeu a Abraão a declaração de que ele era um homem justo. Deus declarou isto antes de mandar fazer a circuncisão. E claro, antes da lei que viria com Moisés. Então a fé, ela vem antes da circuncisão, antes da lei. Abraão viveu no tempo da graça. Então, diz aqui que isso lhe foi também imputado como justiça. Ele recebeu de Deus a declaração de que ele era um homem justo. Ele recebeu isto pela fé. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ouviu que interessante? Quer dizer, essas coisas da justificação pela fé, elas estão escritas não apenas por causa de Abraão, mas também por nós. Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, quando nós cremos na fé de Abraão, nós também temos creditada na nossa conta a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. É aí que nós somos salvos, tá? Então ele diz, o qual os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ouviu que interessante? Então, Abraão, ele creu em Deus de tal maneira que ele recebeu a justiça de Cristo. E nós recebemos também pela fé em Jesus. Então, por isso que Abraão é pai de todos os que creem. E ele vai dizer ainda, o qual, a respeito de Jesus, né? Por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ouviu que maravilha? Então, aquela promessa feita a Abraão, ela era crucial, era um momento difícil, cruel, para que Abraão, ele cresce, ele exercesse fé, porque quando ele faz isto, ele é recompensado por Deus, ele é justificado por Deus, não é? E Deus é aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Deus permitiu a sua morte na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, diz a Bíblia. Então, nós também que cremos em Jesus, temos essa declaração de justiça, né? Nós também somos justificados em Cristo Jesus. Então, meu amado, minha amada, você que espera uma bênção do Senhor, saiba que você precisa crer, mesmo não havendo nenhuma possibilidade. Você não pode enfraquecer na fé, você não pode atentar para os obstáculos à tua volta, você não deve duvidar, você deve glorificar a Deus. Com cânticos de louvores, com palavras de exaltação, não importa, você deve glorificar a Deus. A razão, ela diz, pare de louvar porque já não se tem o que fazer nesse caso. A fé diz, continue, porque o nosso Deus, ele é Deus que faz o impossível. A razão, ela vai dizer a nós, desista que o tempo já foi. Mas a fé diz, não, ele vai fazer a lei da compensação. Ele vai dar um jeito.
Se estiver escuro, Ele vai acender a luz. Se estiver difícil a locomoção das mãos e pés, Ele vai adestrar os teus pés e as tuas mãos para a vitória. Então, meu amado, guarde esta palavra. Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então, meu amado, eu quero nessa tarde convidar você para uma oração agora. Uma oração, tudo que pedimos na oração, crendo, nós vamos receber. Então é o momento de exercermos fé. A fé cujo exercício nos faz alcançar as bênçãos de Deus. Curve a tua cabeça e ore comigo agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos nesta tarde pela tua palavra, pela tua grandeza. Te louvamos pela fé colocada em nosso coração e pedimos, ó Deus, a tua direção nessa hora. Estende a tua mão. Abençoa cada um daqueles que estão ouvindo esta palavra, que eles recebam ânimo, força, graça, virtude nesta tarde. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus por essa palavra. Nós estamos na presença do Senhor. Eu vou convidar agora uma de nossas irmãs para louvarem o nome do Senhor. Me aguarde aí, não sai daí não, tá bom? Graças ao Senhor. Amém, irmã. Vou louvar o Senhor Jesus com o hino. Senhor, se existe em mim algum mal que me afaste de ti, quebranta-me. Senhor, se um homem mau reina em mim, quebranta-me. Senhor, o meu corpo quero a ti consagrar, minha vida, todo meu ser te entregar. Quero sempre tua presença sentir. Eu te peço, meu Jesus, quebranta-me. Senhor, eu sou falha, eu sou fraca, sou mortal, mas confio muito em ti. Quebranta-me, pois tu és forte, és supremo, és poderoso, és imortal. Quebranta-me. Senhor, meu Senhor, por favor, ouve a minha oração, pois eu sinto que eu canto o que sai do meu mais profundo
Jesus, quebranta-me. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus. Senhor, eu sou falha, eu sou fraca, sou mortal, mas confio muito em ti. Quebranta-me, pois tu és forte, és supremo, és poderoso, és imortal. Quebranta-me. Senhor, meu Senhor, por favor, ouve a minha oração, pois eu sinto que eu canto o que sai do meu mais profundo ser. Senhor, meu Deus, o teu infinito amor, eu te peço, meu Jesus, quebranta-me. Senhor, meu Senhor, por favor, ouve a minha oração, pois eu sinto que eu canto o que sai do meu mais profundo ser. Senhor, o teu infinito amor, eu te peço, meu Jesus, quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus, quebrantar é deixar o coração partido. A ideia aí é uma dependência de Deus. E Abraão era um homem quebrantado. Abraão não duvidou da promessa de Deus. E ele foi justificado pela sua fé. Ele recebeu a sua bênção em torno de 25 anos depois que Deus lhe prometeu. O Isaac veio a este mundo e colocou um sorriso na boca de Sara. Então, meus amados, é pela fé. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Essa palavra desta tarde, ela veio ao nosso coração para nos fortalecer na nossa fé. Amém? Meus amados, eu queria ouvir mais uma irmã, mas eu não sei se eu vou conseguir conectar mais alguma. Em todo caso, para evitar surpresa, eu vou dar a bênção final e vou chamar mais uma irmã. Se não conseguir, eu tentei, tá bom? Então, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com cada um dos irmãos. Lembrando que amanhã, à noite, nós temos a nossa live. Amanhã, quinta-feira, a nossa live. E depois teremos outra no domingo pela manhã. E à noite teremos a nossa ceia. Deus abençoe você. Não sai não. Vamos ver se eu consigo, que eu vou chamar mais uma irmã. Uma Laodiceia, Deus te abençoe. Viu? Amém. Paz do Senhor, pastor Silvio. Amém, irmão. Paz do Senhor a todos os irmãos. Então, vamos louvar ao Senhor.
algemado por Jesus. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era antes. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu pleno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Oh, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Oh, quando o Senhor Jesus me tocou, livre-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Amém. Agradeço a oportunidade. Meus amados, graças a Deus. Obrigado, irmã Rosimeire. Agradeço a cada um de vocês que participaram. Você que vai participar depois, quando ver esse vídeo, que ficará gravado. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tenha uma tarde na presença do Senhor.